Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no capítulo 10º do Evangelho de São Mateus, Jesus começa o seu discurso de envio dos apóstolos. Nós vimos que Nosso Senhor escolheu os 12 para que estivessem com Ele, para enviá-los agora em missão. Este envio dos 12 é importante para o estilo de vida dos missionários cristãos e, sobretudo, daqueles que serão os sacerdotes, ou seja, os sucessores dos apóstolos. Em primeiro lugar, é interessante nós notarmos que Jesus não somente dá a missão, ele dá um estilo de vida. Por quê? Porque o estilo de vida é importante porque as pessoas que pregam o Evangelho têm que ter a sua vida transformada interiormente. Têm que ter verdadeiramente um encontro com Cristo, onde eles aprenderam, junto com Ele, a viver da providência divina. Veja, ele diz, não levar ouro, prata ou sacola. Essa realidade de confiar na providência divina significa algo de muito importante. A riqueza do apóstolo é a sua pobreza. Por quê? Porque a palavra apóstolo, apostelo, quer dizer embaixador. O embaixador é alguém que está no lugar de uma outra pessoa. Isso quer dizer o seguinte, o apóstolo, ele é uma pessoa símbolo. E o importante para o embaixador é ele se esvaziar de suas opiniões para ser a voz do seu emissário. Quando um rei envia um embaixador junto a uma outra corte, a um outro país, ele espera que esse embaixador transmita não suas opiniões próprias, mas as opiniões do rei. E que ele possa negociar com a autoridade do rei, sim, mas também com aquilo que são os interesses do próprio rei e não seus interesses próprios. Ora, quando Jesus pede que os seus apóstolos, portanto, os seus sacerdotes, os seus bispos, os seus missionários, tenham este desprendimento de não levar nem ouro nem prata, esta indicação, ela tem um sentido literal, sim, porque é claro, a pobreza, ela é uma bem-aventurança. É importante nós queremos ser desprendidos e pobres materialmente, mas existe um significado ainda mais profundo. A riqueza do apóstolo é a sua pobreza, ou seja, o fato de que ele não tem uma palavra própria. Ele está aí para transmitir a palavra de um outro. O fato de que o apóstolo não tem um sacramento próprio. Ele está aí para celebrar o sacramento de um outro. É isto que Nosso Senhor espera dos seus apóstolos e é isto que nós deveríamos pedir a Deus que fossem os sucessores dos apóstolos. Por isso, quando nós abordarmos a nossa oração pelos sacerdotes, pelos bispos, por aqueles que são os pastores do povo de Deus, vamos nos lembrar desta ideia de embaixador de Cristo. O próprio São Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz, eu vos exorto, como embaixador de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. Essa exortação de Paulo era importante, porque Paulo está dizendo aqui, veja, o que é o apóstolos, o que é o celiá em hebraico. É um homem que não está falando no próprio nome. E aqui está a grandeza, porque aqui está então o poder. No Evangelho de hoje, Jesus dá poder aos apóstolos para realizar milagres. Esses milagres podem ser interpretados fisicamente, como de fato foram. A cura dos enfermos, a ressurreição dos mortos, a purificação dos leprosos e também os endemoniados que são livres do poder do demônio. Mas pode ser interpretado também de uma forma espiritual. Os apóstolos continuam tendo esse poder ainda hoje, porque os enfermos são aqueles que têm uma tendência para o pecado. Os mortos são aqueles que pecaram. Os leprosos são aqueles que contaminam os outros com o seu pecado. E os possessos são aqueles mais graves que fizeram do pecado um estilo de vida. Quando o apóstolo é enviado espiritualmente para recuperar essas pessoas,
seja nos sinais físicos, seja nos sinais místicos e espirituais que nos livram do pecado, nós vemos uma autoridade que não é dele, mas uma palavra que vem do alto. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.